Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little. Ele é casado com a Cidinha, pai da Ana Carolina e do Carlos Eduardo. Canta, toca, escreve, é assessor de imprensa e tem um programa no rádio. Quando sobra tempo, ele reclama muito. E não é da sobra de tempo. Nós vamos tentar descobrir por quê. Olá, Mazini. Little girl, you're the one girl for me, little girl. You're as sweet as can be, just a glance at you meant love from the start. Oh, what a thrill came into my heart, little girl, with your cute. Mazini, sempre que eu falo esse nome Mazini, me vem música à cabeça. Então eu queria começar, e eu pedi para que você pensasse nisso, sonorizando um pouco a entrevista. Eu vou te falar de música e eu quero que você me dê nome e músicas que esses nomes lembrem você. Bossa Nova. Roberto Menescal, né? Barquinho. O Barquinho. Lembrando sempre que você não precisa pensar no a música, é uma música, ou um compositor, ou um intérprete. MPB, Mazini. Chico Buarque de Holanda, Construção. Jazz. Jazz, Count Basie, qualquer música que ele gravou. Caipira de raiz. Eu sou pelo Alvarengue Ranchinho, não é? Alvarengue Ranchinho. Com as suas canções de humor, todas elas. Instrumental. Instrumental Zimbo Trio, pela aula de música que eles dão. Big Band. A mãe de todas, Glenn Miller. Glenn Miller. Você tem alguma predileta? Música? Moonlight Serenade. Eu adoro Moonlight Serenade. E na nossa pré-entrevista você falou também muito de música clássica. Cite um compositor e uma peça. Talvez o maior de todos, sem querer comparar, Beethoven, né? E a Quinta Sinfonia, que é uma maravilha. O Mazini, diz que quando criança você imitava muito artista. Como é que era isso? A gente tinha o hábito de ir às matinês do cinema e via lá o Tarzan, por exemplo, pulando de árvore em árvore. E na frente da minha casa tinha um terreno baldio, a gente amarrava umas cordas lá nos galhos mais altos e ficava de uma árvore para outra. O cinema é uma arte completa, né? E você disse que frequentou muito o Cine Bandeirantes, que eu acho que era ali no prédio onde é a Rádio Cultura, hoje. Você fala que foi importantíssimo para a sua formação artística. Fale um pouco sobre essa época do cinema para você. Como você mesmo disse, o cinema é uma arte completa. Ela traz música, cenários, a atuação, né? Figurinos. Então eu aprendi muito do cinema, basicamente a questão da música, aprender como que se faz um musical, como apreciar um musical, tudo está no cinema. Eu me lembro também de uma história que você contou de um acordeão na sua casa. Fale sobre esse acordeão. Isso foi as primeiras manifestações do músico, né, que viria futuramente. Meu pai tinha um acordeão em casa, mas ele tinha um hábito estranho, ele não gostava que a gente tocasse esse instrumento, por conta do volume, o barulho que ele fazia. Então eu tinha que pegar o acordeão nas horas em que meu pai não estivesse na casa. Minha mãe ficava na porta, à espreita, olhando se ele voltava. Se ele voltasse, eu tinha que recolher o instrumento e guardar. Mas foi graças ao acordeão que a música talvez tenha despertado. E você tirava som do acordeão assim como autodidata? Sim. Eu comecei a perceber que se você fosse para a direita, digamos assim, do teclado, os sons se tornavam mais agudos. O contrário seriam mais graves. Foi quando eu descobri as escalas musicais. Aí aos 10 anos seu pai te deu um cavaquinho, que você me explicou que o cavaquinho é neto do violão e filho da viola, né? E aí você descobriu que tinha um vizinho que tocava e você começou a frequentar esse vizinho? Isso, alguns meses depois do meu pai ter me dado esse cavaquinho, porque ele deve ter percebido a minha predileção por música, isso fez com que eu observasse que do lado, né, tinha um senhor que tocava violão. E uma vez ele me ouviu tocando, ele me convidou para ir lá. Porque você não quer vir aqui, a gente vai fazer um dueto e tal. E deu certo, tocamos várias vezes, a gente ia todo final de tarde, no começo de noite, a gente ia na casa dele. Diz que seu pai dizia que quem chega aos 12 anos tem que ter emprego. Aí um dia o seu irmão chegou em casa e falou o quê?
Então, todo mundo precisava arrumar trabalho na casa, né? Meu pai já tinha, os filhos precisavam começar a trabalhar. Meu filho chegou todo... Seu irmão? Seu irmão. Meu irmão todo motivado, todo feliz. Temos emprego, já arrumei emprego. E é para você. E onde era o emprego que ele havia arrumado para você? Curiosamente, numa fábrica de calçados que ficava a 100 metros da minha casa. E foi com dinheiro desse emprego que você comprou o seu primeiro violão. Como é que foi? Sim, foi graças ao soldo deste trabalho que eu passei numa loja, vi na vitrine um violão e consegui reunir os meus parcos, né, salários para comprar aquele violão. E foi a realização da minha vida. Quem tocava violão naquela época já era assediado? Muito. Muito, mas muito mais pelas guitarras, né? Muito mais pelas guitarras. Que viriam depois. Uhum. Bom, aí após o tiro de guerra, você concluiu o tiro de guerra e surgiu o conjunto Os Milionários, que durou uns 7 anos e, segundo o que você me disse, eram os Beatles no mundo, os Blue Caps em São Paulo e os Milionários em Araçatuba. Fale um pouco desse período. O conjunto musical naquela época, tão imediatamente após Beatles, né, que era um alvoroço, era um fenômeno mundial, chamava a atenção das pessoas, né, não por outra razão. Tinha que haver esse encantamento, digamos assim, pelos conjuntos musicais. E a gente saía para tocar por aí, era um furor. As pessoas queriam ir, lotavam as brincadeiras nas escolas. E que tipo de música vocês tocavam? Normalmente aquelas que vinham do Renato e seus Blue Caps, do Roberto Carlos, que estava começando a atividade da Jovem Guarda, aqueles conjuntos da época, né? The Fevers. E você comentou também que durante as apresentações, para onde é que os meninos olhavam em você? Isso era uma coisa característica. Os rapazes olhavam muito para as minhas mãos, para ver como que a gente tocava. Queriam aprender, observar o que a gente fazia, aqueles solos bonitos. Né? E as meninas? Logicamente para o meu rosto, porque eu era muito bonito na época. Gostei dessa modéstia. Ô Mazini, e você trabalhou muito tempo em banco, né? Não era difícil para um cara com essa veia artística trabalhar com uma coisa assim dura como o banco? O banco é uma atividade bastante burocrática e difícil, né? Árdua, mas a música exatamente fazia o trabalho. Compensava. E aí, onde é que você conheceu a Cidinha, sua mulher? Nos bancos escolares. Quando começamos a fazer a faculdade de letras, né, eu vi a Cidinha lá começando a estudar e me interessei por ela. E como a música ajudou a conquistá-la? Parece que sim, né? Porque um dos encantamentos que a gente tinha naquela época era saber tocar um instrumento musical. Quem soubesse tocar um instrumento musical tinha uma vantagem a mais. E parece que há uma outra Cidinha que te inspira também. Quem é que é essa Cidinha? Exatamente a Cidinha Baracate, nossa querida professora Cidinha Baracate, que me deu os primeiros ensinamentos de português, né, de verdade, para aprender a lecionar e a escrever. Devo muito a ela, muito do que eu sei. Então há 2 Cidinhas na sua vida. Ela que me inspirou e me ensinou que em português não há sinônimo perfeito. Cada palavra tem um significado. Tem um significado. Em nenhuma língua há sinônimo perfeito. Imagina de uma para outra. Questão de opinião, volta já.